O espiritismo proíbe participar do carnaval? Esse é um assunto bastante complicado, né? A gente sempre chega nessa época, muita gente falando sobre ele, bastante polêmico. E é interessante porque a resposta para ele é muito simples e muito tranquila. Não, o espiritismo não proíbe as pessoas a participarem do carnaval. Assim como o espiritismo também não proíbe alcoólicos, não proíbe sexualização, não proíbe a violência, porque o espiritismo não veio para dar proibições, não veio para causar medo, não veio para causar percepções negativas, veio para conscientizar. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente não pode entender ele como proibitivo, e sim como uma doutrina que veio nos explicar o funcionamento energético, o funcionamento do nosso mundo, enquanto energia, e dar a consciência para que nós possamos fazer escolhas, se nós queremos o resultado daquelas escolhas ou não, ou seja, ação e reação. Então, quando a gente olha o conhecimento energético que o Espiritismo nos traz, esta é a responsabilidade que a gente adquire quando a gente se coloca à disposição de aprender mais sobre a espiritualidade. Se torna uma escolha de assumir aquilo que vai acontecer depois, o efeito que aquilo vai nos trazer ou não. Quer ver um exemplo? Quem já leu os livros do Chico Xavier, do André Luiz, vai perceber em Sexo e Destino, se eu não me engano, em Missionários da Luz, vai falar muito sobre formas pensamentos, ou seja, todas as formas que os nossos pensamentos são gerados energeticamente. É criada uma nuvem energética, dependendo da força e da potência daquele pensamento, ele se torna visual. André Luiz vê muitas coisas através das formas pensamentos das pessoas. Fora isso, a gente já conhece o contexto de aura, né? Quando a gente sente e emana energias que vibram dentro de nós e depois se expandem, assumindo percepções nos ambientes onde a gente vai frequentar. Quando a gente, por exemplo, entra num lugar onde tem alguém muito negativo, muito pesado, alguém que está sofrido demais, aquela pessoa não contamina o ambiente, a gente sabe que existe uma pessoa lá, e muitas vezes a pessoa não pode estar sorrindo o que for, você olha para ela, você sabe que é aquela pessoa. Isso é a aura dela emanando e a forma pensamento que ela está gerando, circulando naquele ambiente, por mais que seja um ambiente de pessoas muito felizes, muito boas, a energia não mente. E aí a gente olha o carnaval, uma aglomeração de milhares de pessoas, todos nós aqui, ninguém é um raio de luz. A gente tem as nossas mazelas, a gente reclama, a gente fica... É um ano de política, por exemplo, eu já falei no vídeo anterior sobre política, a gente fica angustiado, a gente tem problemas, a gente vivencia coisas de desequilíbrios na nossa vida, principalmente emocionais, ou seja, a gente já tem uma aura de emanação complicada. Nós estamos muito cansados, trabalha demais, problemas financeiros, ou seja, a gente fica tentando equilibrar entre energias positivas e energias mais adensadas. E aí você põe uma aglomeração enorme de pessoas que estão cansadas e pegam aí um período de carnaval para farra, ou seja, tudo aquilo que está me incomodando, agora eu vou fazer o excesso para eu me livrar deste peso que eu estou carregando, eu preciso desopilar isso, então eu vou beber demais, eu vou rir demais, eu vou beijar demais, eu vou, todas aquelas contenções que eu estava colocando nas minhas questões de tratamento espiritual, pensar menos negativo, agir, ter consciência maior, entre todas as outras coisas, eu vou me livrar, porque hoje eu mereço, porque agora no carnaval eu mereço. E isso são milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Algumas mal intencionadas, outras só se divertindo, e aí a gente vai misturar a aura, as formas, pensamentos e a energia de todo mundo neste grande aglomerado de energia. Uma entidade nos explicou uma coisa importante. Imagina que se nós fôssemos vestidos como um médico, né, todo de branco, sapato branco, calça branca, blusa branca, no barro, não tem como a gente sair limpo, por mais equilibrado que nós sejamos. Se a gente vai se enfiar num lugar desse, a gente vai sair poluído, a gente vai sair sujo, não tem como isso não acontecer. Ah, Johnny, mas eu estou muito feliz quando eu estou lá, eu vibro energias positivas. Ótimo, mas a massa energética de lá não é, e você vai sair sujo de lá.
E aí o que isso pode causar, porque a gente está falando de espiritismo entre causa e efeito. Sabe aquele tratamento de saúde espiritual que às vezes você está fazendo, um problema espiritual que precisa de dissolução energética? Lá você vai entupir os canais energéticos que estavam sendo limpos em um tratamento longo, de período longo, e que precisava de pensamentos positivos, ações positivas, muitas vezes de alimentações mais leves, e aí você vai para um lugar desse, polui tudo de novo, e o teu tratamento que estava aqui volta lá para o começo, você tem que carregar tudo isso no começo de novo. Sabe aquele monte de desobsessões que às vezes as entidades pedem porque a gente ainda não consegue carregar? Vai voltar lá no começo para que a gente tenha que caminhar tudo de novo. Sabe os trabalhos energéticos que a gente tenta tanto, melhorar tanto, todas as orações que a gente faz, pedindo ajuda, pedindo entendimento, energeticamente a gente vai lá para trás e vai ter que galgar tudo de novo. Então, o Espiritismo ele vai nos trazer esse entendimento. Se nós lemos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, se nós lemos o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, a gente vai ver o quanto os espíritos influenciam a gente nas cargas densas de ambientes. Se a gente for ver os livros do Chico Xavier, do André Luiz, falam muito sobre isso, né, os ambientes adensados, o quanto a gente fica suscetível às interferências. E aí você imagina isso para quem já é espírita, frequenta um lugar, está fazendo um tratamento, está se esforçando para manter o máximo de equilíbrio, e aí eu vou me colocar no meio do barro com a roupa branca. Então, o Espiritismo não vai condenar de forma alguma. Se alguma pessoa condenar um espírita por ir a algum lugar, está errado. Não, o Espiritismo não é feito para condenações. O que não pode acontecer por exemplo, uma pessoa fingir que não sabia, porque aí é o grande dificultador. O Espiritismo traz consciência. A gente não pode pisar no barro e fingir que não pisou. Isso não vai tirar a lama do nosso barro, do nosso sapato, desculpa. Então, entende o quanto é complexo e simples ao mesmo tempo? O Espiritismo condena. Não, não condena. Não é errado. E também não é certo. Vai caber a cada um de nós sermos responsáveis por aquilo que nós optamos fazer e os efeitos que advirão disto. Né? Tem gente, por exemplo, que acostuma falar assim, não, eu vou no carnaval, já ouvi isso. Aí chega em casa, eu tomo uma semana de banho de sal grosso e tá tudo bem. Não tá bem, porque aquilo foi misturado, essas energias são extremamente densas, a gente vai perceber que a limpeza energética de plantas, de sal grosso, não é profunda, ela é um pequeno alívio para uma mudança que precisa acontecer. Se vocês forem estudar, por exemplo, a teosofia, que explica muito a questão energética, você vai ver que levam semanas e às vezes até meses para a gente recuperar uma baixa energética de raiva que a gente tenha. Sabe aquela explosão de sair berrando, gritando, porque a gente perdeu o controle energético? A explosão energética que advém disso, né, deixa a nossa aura toda vermelha e toda contaminada. E aí a gente leva semanas ou meses para poder voltar, e é mais difícil voltar do que manter estável. Quando nós vamos para um ambiente desse, a gente vai pegar energia de raiva, de sexualização, de alcoolismo, de drogas, de mágoas, de tudo que você puder imaginar que o ser humano pode ter ali, em desequilíbrio. E isso vai ficar marcado na nossa aura. Não tem o que fazer. Ou seja, para limpar tudo isso, para separar tudo isso, vai dar um baita desgaste para o amparador, vai dar um baita desgaste para nós vamos sair sem energia nenhuma, todos sugados, e aí é a escolha, né, que nós fazemos e não tem a ver com proibição. O Espiritismo nos traz consciência, nos traz oportunidade de escolher direito, de escolher de uma forma em que nós não vamos ficar prejudicados, de escolher de uma forma onde nós possamos nos elevar às energias que são muito terrenas, muito instintivas, e é aí que a gente faz essa opção. Esse livro aqui é muito legal, até usei ele para que a gente possa basear algumas questões, Mistagogia, do João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, que é orientado pelo espírito Miramês, um espírito muito respeitado na parte de literatura espírita. É um livro pequenininho, fininho, muito bom, e que dentro do seu terceiro capítulo mostra, né, o Lancelin indo até o umbral e acaba topando lá com um grupo de espíritos muito grandes, muito numeroso, que estava planejando um evento de carnaval.
E não é um evento, é o evento de carnaval no Brasil. E é muito interessante porque esses espíritos, lá pela descrição deles, mostram quão especializados eles são, né? Inventando passinhos, inventando música, estimulando a política, estimulando a parte de mídia, estimulando todas as coisas para que o evento aconteça. Inclusive, uma das coisas muito interessantes que mostra ali é que até os chefões, né, que estão organizando isso, eles pedem para que não exista um excesso de perturbação, porque eles querem crescendo aos poucos para que não haja problemas e aí as pessoas tenham que vetar os eventos e vetar as coisas. Então até isso tem que ser muito dosado dentro do processo deles. E a gente vai entender isso agora falando sobre energia, sobre a questão da roupa branca, né, e que é impossível a gente rolar na lama e não sair sujo. Energeticamente a gente sai sujo, mas aquele ambiente todo de milhões de pessoas em conjuntos, cada um dentro dos seus desequilíbrios, das suas emoções, das coisas que a gente vivencia, são milhares de portas abertas, mais abertas do que o normal, porque os nossos desequilíbrios já são pequenas portas, ninguém está livre da obsessão. Mas em um evento como esse, massivo, de tanta energia densa, as nossas portas se abrem cada vez mais, e como todos nós somos médiums, todos nós damos acesso energético ao plano espiritual, nós nos tornamos em eventos assim, presas muito fáceis da obsessão. E aí como é que essas entidades vão trabalhar? Primeiro que eles vão absorver toda essa psicosfera energética, porque é onde eles se fortalecem. Eles não gostam de ser percebidos, então praticamente tudo que acontece num evento baseado dentro de um processo obsessivo vai parecer que são as próprias pessoas, porque a fortaleza de um obsessor em geral é a invisibilidade, a gente não perceber que ele está lá ou não acreditar que ele está lá, tomando decisões por nós ou influenciando a nós, né? Então isso é um aspecto muito importante da obsessão para eles. E aí a gente vai se envolvendo, né, as aberturas. Então, por exemplo, quem está com problema às vezes no relacionamento, está lá, a sexualização pode ser algo complicado, aí você vai ver, por exemplo, relacionamentos se desfazendo por infidelidade, entre outras coisas, o excesso exacerbado de bebidas alcoólicas tira as pessoas do próprio eixo, tudo aquilo que as pessoas estavam tentando trabalhar emocionalmente, tentando segurar uma agressividade, uma infidelidade, alguma coisa que ela não conseguia, até uma depressão, a gente começa a beber e chorar muito, tudo aquilo que está sendo trabalhado para que a pessoa cresça e evolua, é soltado as barreiras e aí as pessoas voltam desde o começo. Né? Então aquele que é agressivo vai ficar mais agressivo, aquele que é depressivo vai ficar mais depressivo, aquele que tem essa questão da sexualização vai para a sexualização, e tem muita gente que vai lá, vai sorrir, vai cantar, vai ficar feliz e vai voltar para casa, tudo bem. O problema é o composto energético que foi absorvido e também a troca energética com o obsessor, que ele também deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Então tudo isso vai nos influenciar um pouco mais à frente, no dia seguinte, semanas seguintes, meses seguintes. Pode ser que a gente estava com uma porta muito aberta e o amparador distancia e a gente vai acabar voltando para casa com o obsessor, né? E aí ele pode acabar atrapalhando em muitas outras coisas, ou seja, a gente potencializa uma legião enorme nestes eventos de obsessores. Uma coisa interessante sobre o livro é que na época que ele foi escrito, o carnaval eram só 3 dias, né? E é interessante porque ele fala que, por conta da mediunidade, o carnaval é como se fosse uma sessão espírita, de tantas pessoas abertas mediunicamente, onde eles vão trabalhando e vão mediunizando todo mundo, o que dança, o que canta, o que faz isso, o que faz aquilo. Só que ele fala, né, que ao invés de uma sessão de 2, 3 horas, é uma sessão de 3 dias. Só que hoje nós temos, sei lá, um mês e meio de evento, né? Hoje, por exemplo, uma semana antes do carnaval, eu já estava vendo ali no Instagram, o Ibirapuera lotado de gente, só vê um mar de gente, ou seja, essa energia toda já começando a se acumular. O evento está crescendo, o processo de geração de energia desequilibradas para a obsessão está crescendo. E aí cabe a nós, com o conhecimento, com o discernimento que o Espiritismo nos traz, com o conhecimento energético, conhecimento psíquico, tudo isso somado para que a gente possa avaliar o quanto nós estamos dando de abertura
e absorvendo energias que não são benéficas para nós. E não tem problema nenhum, como eu disse no vídeo anterior. Não significa que está certo ou errado participar ou gostar de um evento desse. Significa que nós tenhamos que ter consciência e fazer escolhas conscientes, né? 90% das pessoas que estão no evento desse não têm consciência do que está acontecendo no plano energético. E cabe ao espírita, o espiritualista, o próprio espiritismo como um todo, ensinar e orientar e dar opções para que as pessoas possam realmente fazer a escolha. Eu pertenço a esse mundo, eu aceito o reflexo energético que isso pode me dar, ou não, eu preciso fazer alguma modificação, aproveitar o evento de uma outra forma, porque encontrar os amigos, a alegria, encontrar os amigos, beber socialmente, todas essas coisas não são um problema, nunca foram, e não são proibidas, né? O problema geralmente são os excessos, são o acúmulo de energia densa, que muitas vezes vai causar problemas por muito tempo. Esse ano nós temos duas questões bem complicadas. Nós temos carnaval junto com política no final do ano. Então são dois eventos grandiosos que geram muita energia densa, muito desequilíbrio, e a gente que trabalha na espiritualidade ou que pelo menos gosta do espiritismo e estuda, a gente tem a opção, né, de poder tomar algumas decisões para não entrar no meio da bagunça. E se a gente não entra no meio da bagunça, a gente pode ser boas ferramentas para auxiliar o plano espiritual, para ajudar a manter a harmonia aí no nosso mundo, no nosso planeta, que é o que está precisando. Bom, vamos lá. Quais são os efeitos que o carnaval traz em quem trabalha com energia? Como eu disse, nós não somos estrelinhas, não somos pura luz, já temos as nossas cargas de associação energética densa, e que isso nos faz atrair, mas quando a gente vai para um ambiente desse, a gente não importa se a gente seja pura luz ou não, nós vamos sair sujos energeticamente de lá. E tudo vai depender da nossa atuação. O que é importante a gente entender sobre a relação do trabalhador espiritual. Sabe-se que é exigido, né, um comprometimento maior, um preparo maior para o trabalhador espiritual, porque a gente troca energia, doa energia, absorve energia do plano espiritual, ajuda a transmutar e a adensar esta energia para que possa ser emanado o mais puro possível para quem está recebendo ajuda. Mesmo aquelas pessoas que seguram uma pranchetinha, né, no centro espírita, só está anotando, atendendo a entidade, é um trabalho energético, porque ela está doando energia para casa naquele momento, na casa de Umbanda, né, quem está lá na porta recebendo as pessoas está doando energia, quem trabalha na lanchonete está doando energia. Trabalhamos num ambiente de doação de energia e de ajuda, estamos doando energia. Então é importante a gente entender isso, manter um excelente pensamento, manter um comportamento não só dentro da casa espírita, mas fora, manter o nosso padrão de energia e moral equilibrado faz com que nós sejamos melhores ferramentas espíritas. Ah, Johnny, mas eu não consigo fazer tudo isso. Nem eu, mas a gente tem que fazer o máximo possível da nossa rotina ser equilibrada para que a gente possa cada vez ajudar mais. Senão a gente começa a fazer parte do problema ao invés de parte da solução, né? Nós não vamos ser a solução como um todo. Tem médium aí que às vezes acha, né, que sozinho ele é a solução, mas nós somos parte de um todo. E como parte de um todo, eu faço a minha parte, a entidade faz a parte dela, a casa faz a outra parte, o colega do lado faz a outra parte, e como um todo nós conseguimos auxiliar. Só que é pedido para que nós tenhamos esse equilíbrio. E quando a gente vai em um ambiente assim, nós vamos sair manchados. E aí você imagina, eu, vestido de branco, mas cheio de manchas de lama, pegando uma pessoa que está buscando ajuda, que não tem consciência, condições de manter a sua energia, então ela também está cheia de lamas. Lamas por conta das reclamações, por conta de dores, por conta de saúde, por conta de traumas, por conta de apegos, por conta de sofrimentos. Ela está lá, precisando de um banho, precisando de ajuda. É por isso que as pessoas vão buscar tratamentos energéticos. E eu aqui
estou cheio de lama porque fui no carnaval e ainda não estou no processo de limpeza tão rápido. Como a gente falou, não é rápido essa limpeza. E aí eu vou trocar energia com essa pessoa. O que vai acontecer? Se eu estiver menos lama do que esse, ótimo, eu vou trocar energia, esta pessoa vai passar mais lama para mim, só que eu não tenho condições de transmutar isso porque eu já estou intoxicado. Então eu vou ficar mais pesado, mas eu vou ajudar um pouquinho aquela pessoa. Mas eu não resolvi, né, não trabalhei como um todo. Então eu não consegui ajudar a dissolver aquela parte de energia mais densa. Se eu tiver mais sujo do que o próprio assistido que chegou lá, eu vou contaminar ele energeticamente. Isso é perigoso. A pessoa foi pedir ajuda e eu estou lá sendo ajudado, né? Porque a pessoa está puxando parte da energia minha. Então, o correto é eu estou mais equilibrado dentro do possível para que eu possa receber, purificar melhor esta energia, transmutar e adensar ela mais purificada para emitir para esta pessoa. Quando eu emito uma energia mais suave, eu começo a dissolver estas energias. Significa que o passe vai curar a pessoa? Significa que o reiki vai curar a pessoa? De forma alguma. Se esta pessoa não mudar a parte dela também, não adianta. Se ela sair dali do centro espírita, chutar o cachorro na esquina porque ela rosnou para ela, vai voltar. Se ela sair mentalizando todas as questões negativas, essa energia com o tempo vai voltar. Então, por isso que a gente frequenta muito um centro espírita e muitas vezes demora, né, para que a gente consiga o auxílio necessário, porque depende da nossa mudança interior. E a dissolução do trabalhador mediúnico e energético é exatamente a mesma coisa. Você pode fazer desobsessão, banho de ervas, oração, fazer o que for, você vai limpar parte da casca, mas tudo que está encalacrado na tua aura vai demorar tempos para você fazer, porque o que acontece? A gente precisa vibrar muito positivo, a gente vive num mundo difícil, então vai ter trânsito, o familiar chato, o vizinho que implica, o cachorro que está doente, a situação financeira, a gente não consegue manter uma constante num padrão elevado. Então a gente fica assim, subiu um pouquinho, ótimo, aí desceu, e aquele monte de lama, aí tira um pouquinho, volta, coloca a lama, tira um pouquinho, volta, coloca a lama. Não dá tempo de tirar aquela lama sozinho. Aí você vai na desobsessão, ótimo, mas você saiu de lá, tá pensando no boleto que tem que pagar, volta para a lama. Até a gente conseguir tirar e limpar tudo, ou ficar mais ou menos aceitável, levam-se meses, semanas, e a gente perde a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Tem muitos trabalhadores espíritas, vocês vão ver isso muito nas obras do André Luiz, principalmente Missionários da Luz, que entram na casa espírita tão contaminado energeticamente que ele é isolado. Existe um encapsular, né, energeticamente daquele espírito, daquele físico que está ali trabalhando, para que ele não contamine o ambiente. Aí ele está lá dando passe, mas ele não está fazendo nada. Entende? Tudo bem, ele fez o sorriso, deu uma palestra, orientou, ajuda, mas olha a dificuldade e o problema que isso pode ser gerado. Então, se você é um trabalhador espírita, se você é um trabalhador energético, se você é uma pessoa que atua energeticamente, não esqueça, é nossa responsabilidade manter o nosso padrão de energia, e o carnaval vai contra isto. Não é proibido frequentar, mas nós assumimos a responsabilidade das escolhas que nós fizemos. E se nós escolhemos trabalhar energeticamente para auxiliar o outro, não faz sentido nós fazermos escolhas que vão contra isso, porque eu não estou ajudando. Entende? Ou estou ajudando muito menos do que aquilo que eu poderia fazer. E eu vou querer fazer uma ajuda meia boca, vamos chamar assim, porque eu gostaria de ser atendido meia boca. Quando a gente vai no médico, a gente gosta daquele médico que mal olha para nós, ou que prescreve qualquer coisa e não se interessa pelo nosso caso. Acontece a mesma coisa quando a gente não vigia, quando a gente não se prepara para dar o nosso melhor no centro espírita. O centro espírita não espera que nós sejamos 100%, nenhum de nós vai conseguir ser, porque nós estamos encarnados, nós somos falhos, nós temos muitas questões a serem resolvidas. Não é perfeição que é esperado, é coerência que é esperado. Quando a gente se coloca na opção de ajudar energeticamente, a gente sabe que a gente tem que estudar, que a gente tem que se preparar e que a gente tem que dar o melhor que nós tivemos. Isso é caridade, é dar o melhor de si. Não é, como diz a minha esposa, pega o boi aí que eu estou ajudando. Aí isso não vai fazer sentido.
entende? Então a gente tem que entender para que serve um trabalhador espiritual, da responsabilidade que é. A gente muitas vezes, quando assistido, quando atendido, quando paciente, a gente exige muito, mas quando a gente tem que se modificar para ajudar o outro, a gente acha que é meio complicado, e aí não tem coerência, entende? Então essa é a informação que eu gostaria que todo mundo que trabalha com isso pensasse, porque é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho lindo, maravilhoso, é bonito dizer que nós somos médiuns, é bonito dizer que nós somos espíritas, é bonito dizer que nós fazemos caridade, mas será que nós realmente optamos por fazer isso de verdade, como o Espiritismo nos orienta, como as entidades espirituais nos orientam, sendo melhores, despoluindo a nossa energia para que nós possamos ser o exemplo, para que nós podemos estar em condições das entidades espirituais auxiliarem, porque senão nós somos só parte de um grande problema e a gente acaba não ajudando muito, que a gente poderia ajudar 50%, 60%, 70%, a gente está lá em 5%, em 10%, em 3%, e aí não ajuda muito, né? Mas é aquele negócio, a espiritualidade, o espiritismo não condena as coisas, a gente recebe orientações, recebe informações, e a escolha é sempre nossa. Tem uma entidade que diz lá na casa que a gente é responsável por tudo que a gente faz e por tudo que a gente deixa de fazer. Isso é algo realmente muito importante a gente entender. Quais são as coisas que a gente está fazendo que podem afetar a nós e ao outro? Quais são as coisas que nós estamos deixando de fazer e que isso está deixando de ajudar o outro e deixando de ajudar a nós? Esse é sempre um questionamento que a gente tem que fazer, muito importante. A gente tem menos de uma semana aí para chegar ao carnaval, e é importante que a gente reflita essas questões, porque ainda dá tempo. Dá tempo da gente se manter organizado, de a gente se manter bem energeticamente, para que a gente possa ser realmente uma ferramenta útil. Tá bom? Eu fico aqui. Se você gostou, compartilha com as pessoas, comenta. É muito importante a gente falar. Se você não concorda, põe aí também. Se você concorda e acha legal, se você gostou, se te ajudou a mudar de pensamento, coloca aí. É sempre importante a gente compartilhar essas informações. Eu não sou o dono da verdade, mas é a forma como eu enxergo a espiritualidade, como eu tenho aprendido e muitas vezes como está colocado nos livros que a gente acaba esquecendo aí no dia a dia. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.